Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 6º domingo do tempo comum. Nós estamos escutando o evangelista São Lucas neste ano, durante todo este ano, e hoje nós temos a oportunidade de escutar São Lucas falando sobre as bem-aventuranças. Mas espera lá, padre, não é São Mateus que fala sobre as bem-aventuranças? Mateus também fala, lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala das bem-aventuranças, que são 8. Ele vai fazer todo o discurso das bem-aventuranças. Mas São Lucas também vai dizer, no capítulo 6, o Evangelho que nós escutamos hoje, a bem-aventurança, mas também os ai de vós, né? Ai daquele que não pensa na finalidade da sua vida. Então, nós vamos ver de que a liturgia da palavra vai apresentar a bem-aventurança e ai daqueles que não querem viver aquilo que Nosso Senhor está chamando. Ou, como na primeira leitura, o profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no outro homem e não coloca a sua confiança e o seu coração está longe do Senhor. E também, mais para frente, vai falar: bendito é o homem que confia no Senhor. Então a liturgia vai apresentar esses dois caminhos, né? A bem-aventurança e ali os ais. Maldito o homem, aquele que não pensa, aquele que esquece da sua finalidade. Então, primeiramente, vamos nos deter ao Evangelho. Nosso Senhor, Ele desce da montanha e Ele está em uma planície, diferente de Mateus, que ele faz, evangelista São Mateus, fala que Jesus, ele faz o discurso da bem-aventurança na montanha. Lucas vai dizer
nesse capítulo 6, que Jesus descendo da montanha com os discípulos, parou em um lugar amplo. E ali, olhando para o alto, olhando para o céu, começa a dizer para os seus discípulos: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurado vós, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. No primeiro instante, quando nós vemos isso, nós falamos: é isso que eu quero realmente para a minha vida. Eu quero essa bem-aventurança para a minha vida. Mas essas bem-aventuranças, nós precisamos não só escutá-la, porque nós estamos aqui escutando o Evangelho, mas nós precisamos conhecer muito mais a fundo o que significa essas bem-aventuranças. Por quê? Porque nós só vamos desejar aquilo que nós conhecemos. Nós só vamos amar e vamos rezar pedindo a nosso Senhor, de fato, aquilo que nós conhecemos. Então vamos meditar as 4 primeiras e só as 4 bem-aventuranças e depois continuar a reflexão. São Lucas vai nos apresentar que a primeira bem-aventurança é a pobreza. Bem-aventurado sois vós, os pobres, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, quando ele vai falar que bem-aventurado os pobres, ele fala em espírito. São Lucas, ele está falando realmente, bem-aventurado é aqueles que são pobres. E o que significa esta pobreza? Padre, eu tenho um bem, então eu não sou chamado a viver essa bem-aventurança? Vamos lá, meditar, para melhor entender. O que significa esta bem-aventurança? Bem-aventurado os pobres. Bem-aventurado aqueles que não se afeiçoam aos bens dessa terra. Porque convenhamos, se todos os pobres que nós encontrássemos na rua tivesse um desejo tremendo de Deus, sim, eles seriam bem-aventurados. Mas aqueles, às vezes que nós encontramos, eles são pobres, mas com um desejo de querer uma riqueza. Eles são pobres, mas eles querem qualquer bem que você possa dar para ele. A pobreza é o primeiro nível que nós precisamos ter para realmente querer Deus. Porque nosso coração, ou ele vai ser inteiramente de Deus, ou ele vai sempre se afeiçoar a algum bem físico ou algum bem material. E talvez seja até um bem louvável. Mas se o seu coração se afeiçoa àquilo, eis aí a sua riqueza. Padre, então eu não posso ter nenhum bem? Pode, e é bom que tenha, mas este bem que você tem não pode ser a sua verdadeira riqueza. A sua única riqueza deve ser Jesus. A única riqueza que nós desejamos ter é o céu. Se nós utilizamos os bens desta terra para alcançarmos o bem celeste, eis aí a bem-aventurança. Um coração desprendido, que sabe que tem, mas não se afeiçoa àquilo que tem. Quantas e quantas pessoas nós vamos ver, que tem riquezas e mais riquezas, mas é tão desprendido, que se nosso Senhor falasse para ele: agora você não vai ter mais nada, ele continua feliz. Mas quantos aquelas pessoas que passam por perrengue, e Jesus fala para ele: eu vou ter que tirar isso, ele já começa a falar: mas Senhor, é o meu único bem, a minha felicidade consiste nisso, eu preciso desse imóvel,
eu preciso desse bem aqui físico. Este é pobre. É pobre porque não descobriu a verdadeira riqueza. Santa Teresa de Calcutá, a missionária, grande Santa Teresa de Calcutá, ela vai dizer que existe 2 tipos de pobreza. A pobreza física, que assola muitas pessoas, e isso de fato assola, e por isso ela foi, evangelizou, e dava de cuidado, e dava de comer aos pobres. Mas existe um tipo de pobreza que assola muito mais. São aqueles pobres que não têm Deus. Para o ímpio, isso é uma loucura. Para o insensato, não ter bens nessa terra é uma loucura. Mas a insensatez pior é não ter Jesus, é não ter nosso Senhor como a única riqueza. Vocês veem que nosso Senhor, neste Evangelho, está nos convidando a um desapego. É um desapego para tê-lo somente, ter Ele unicamente. E o evangelista vai continuar. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. A segunda, bem-aventurança, está muito ligada à primeira, porque aquele que é pobre não tem nada de fato. Aquele que é pobre passa por necessidades, aquele que é pobre não tem nem o que comer. Mas vai dizer um comentário sobre o Evangelho de hoje: como alimento do corpo que falta, existe homens que procuram o alimento nas falsas doutrinas ou o alimento puramente natural. Veja de que bem-aventurado aqueles que têm fome, e não somente uma fome física, mas uma fome de Deus. Padre, mas isso é algo louco, Como que alguém pode ter fome de Deus? De fazer a vontade de Deus. Se nós tivéssemos a mesma fome que nós temos física, a mesma fome de ficar um dia sem se alimentar, essa fome fosse a fome de nós nos unirmos a Jesus, a fome de desejar a Eucaristia, convenhamos, nós seríamos muito mais santos. Nós já seríamos santos, nós já teríamos parado de pecar mortalmente. Mas como a fome não é algo físico que nós primeiramente estamos sentindo, nós vamos deixando a palavra de Deus, aquilo que nos alimenta, a Eucaristia, o verdadeiro alimento celeste, que é o único que nos alimenta. Nós verdadeiramente iríamos ali suplicar: Senhor, eu tenho fome. Eu já disse isso daqui uma vez, é bom que mente de melancólico lembra. Agora eu não sei se era no domingo ou durante a semana, mas eu já disse isso daqui. Nas terças-feiras eu dou aula para algumas irmãs, celebro missa para elas, e é o único dia que a missa delas é à noite, porque de manhã eu não consigo ir. Todos os dias elas têm missa cedo, 6 horas da manhã. E no dia que eu vou, o único dia que elas têm a missa à noite. E uma delas, quando eu cheguei no convento, ela falou: Padre, eu estava tão ansiosa, mas tão ansiosa, esperando o Senhor. Falei: por quê, irmã? Porque já vai fazer mais de 24 horas que eu não comungo. Vai fazer mais de 24 horas que eu não me alimento. E era assim que nós deveríamos pensar. E era assim que nós deveríamos ter essa fome. A fome de Deus, a fome de comungar a Eucaristia, a fome de obedecer os mandamentos. Mas se é somente uma fome física, a gente faz de tudo.
Mas como é o alimento de Deus, como é o alimento celeste, como é um alimento espiritual, nós falamos, depois eu faço, depois eu procuro, depois eu regularizo a minha situação. Tanto faz comungar ou não comungar, tanto faz eu viver a palavra de Deus ou não viver. Aos olhos dos ímpios, nós vamos ver lá no Salmo 73, sim, aos olhos dos ímpios, tanto faz, o que importa é a vida nessa terra. O que nos importa é o bem físico, o que nos importa é o bem material, é o dinheiro que nós trabalhamos para conseguir, é o imóvel que nós queremos tanto conquistar. Pouco nos importa ter o desejo do céu, pouco nos importa ter a fome de Deus. Isto é o desejo de um bem-aventurado. Isto é o chamado de nosso Senhor para todos nós. Não é somente para o padre, não é somente para aquela freira, mas é para todos os fiéis. Todos aqueles que são batizados são chamados verdadeiramente a viver essas bem-aventuranças. Ser pobre, mesmo que seja realmente uma pobreza material, mas ter nosso Senhor como único bem, o único tesouro, ter fome dele, mais do que nós temos fome física. E continua o evangelista: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Convenhamos, se bem-aventurados são aqueles que choram por qualquer motivo, nosso estado de Mato Grosso teria muitos santos, muitas pessoas bem-aventuradas. Mas diz que bem-aventurado aqueles que derramam lágrimas, porque afasta da vida o vazio da vida devota, os desejos da carne, repelindo os prazeres. Estes são os que choram. Porque se fosse chorar por chorar, tanto fiéis, tantos infiéis choram. Só você vê aí as músicas de sofrência. Faz o povo chorar até dizer chega. Isso significa que eles são bem-aventurados? O motivo que eles estão chorando é verdadeiramente um motivo louvável? Ou estão chorando porque estão em estado de pecado mortal e não conseguem se confessar? Ou estão chorando porque está lutando verdadeiramente dia e noite para não cair no pecado? Ou estão chorando porque não estou mais caindo em pecado mortal, estou lutando contra os pecados veniais, mas está chorando porque você sabe que aquele familiar da sua casa ainda vive uma vida depravada e você reza o texto chorando. Quantas e quantas mães, Santa Mônica, que rezou e chorava, bem-aventurados aqueles que choram, chorava, mas chorava porque queria o bem do seu filho. E bem-aventurados são aqueles, os homens, quando os homens vos odiarem, vos insultarem, vos perseguirem e amaldiçoarem por causa do nome do Filho do Homem, por causa do Filho do Homem. A alegria pura e livre da amargura de qualquer tristeza. A alegria de procurar o único bem. Veja de que quando nosso Senhor, Ele fala das bem-aventuranças, Ele quer nos dar uma grande riqueza, Ele quer nos dar um grande bem. O Padre foi falando de cada bem-aventurança para que nós, de fato, descubramos que é um bem o que nosso Senhor está nos chamando, que é um verdadeiro tesouro ser bem-aventurado. O salmista, lá no Salmo 73, vai dizer:
Como Deus é bom para os que são retos. Deus para os que são de retos. Deus para os que são de coração puro. Mas comecei a ter inveja dos arrogantes, vendo que a prosperidade dos ímpios não há obstáculo para eles. Sadio e bem nutridos são os seus ventres. Não passam pela fadiga das mortes e não são atingidos como os outros. Porque quando nós vamos ver essas bem-aventuranças e nós vamos ver a vida das pessoas lá fora, nós vamos pensar: padre, mas convenhamos, eles parecem ser muito mais felizes do que nós que vivemos dentro da igreja. Padre, eles vão e passam a noite inteira e são felizes. Passam por dificuldades, ou melhor, nem dificuldade tem na vida deles. É isso que se pensa o ímpio. E às vezes nós temos um tanto de inveja. Comecei a ter inveja da arrogância, vendo a prosperidade do ímpio. Não há obstáculo para eles. Sadios e bem nutridos são os seus ventres. Não passa por a fadiga das mortes e nem não são atingidos por outras coisas. Zombam e falam malícia, e a sua altivez falam iniquidades. Assim são os pecadores, vivendo sempre na abundância e multiplicando a sua riqueza. O padre que fez com que nós fôssemos ali aprofundando os desejos da bem-aventurança, porque convenhamos, às vezes esse desejo é tão mínimo que nós vamos vendo a vida dos ímpios lá fora e vamos pensar: padre, mas eu acho que é muito mais louvável viver a vida do ímpio. Mas será que de fato é louvável? Agora vamos meditar. Os ai daqueles que não pensam na vida futura, não pensam na sua morte. Nosso Senhor vai dizer: ai dos ricos, porque tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fomes. Ai de vós que agora rides, porque chorareis. Ai de vós, quanto todos aqueles que te elogiam. Era assim que faziam com os falsos profetas. Ai de vós, aqueles que querem viver uma vida devassa, não pensando na sua finalidade. O ímpio não pensa que um dia ele vai morrer. Um católico, ele deve pensar. Nós precisamos pensar: um dia eu vou morrer. E não tenha medo. E a nossa vida será um grande testemunho para aqueles que ficarão, se nós levássemos uma vida santa e digna de Deus, ou uma vida depravada. E quero terminar com o salmo de hoje, o salmo 1. O salmista vai nos apresentar muito bem: feliz a grande felicidade e a grande perdição que se tem. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. O que significa para nós não caminhar nos conselhos dos perversos? Caminhar é aqueles que não querem escutar nenhuma coisa que o mundo quer nos oferecer, colocando como riqueza, mas na verdade não tem nenhum bem. Sabe aquelas conversinhas de duplo sentido, que às vezes você, por respeito humano, não quer cortar com o seu amigo, com a sua amiga? Sabe aquele tipo de fofoquinha que se tem, que você vai andando no conselho dos perversos? Ou sabe aqueles tipos de coisas que vocês estão vendo, e às vezes nós estamos vendo, né? Televisão, internet. Isso dali vai nos alimentando.
vai nos levando para o caminho do perverso. É levando para o caminho do pecado. Ainda não está em pecado, mas está seduzindo. Convenhamos, o pecado, ele nunca aparece já prontamente ali para nós. Ele vai seduzindo, ele vai chamando, vem para cá, seu tonto. É só ouvir, é só uma música, é só uma série na televisão, é só um meio de comunicação. Feliz é todo aquele que não caminha segundo os conselhos dos perversos. Então, a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é aquilo que nós assistimos, escutamos, meditamos, para não ser levado pelos conselhos dos perversos. Que não entra no caminho dos malvados, porque uma coisa é chamar, convidar para o pecado. O outro é aquele que quer viver naquele pecado. Está lá, chama, você começa a falar da vida alheia, começa a futricar da vida dos outros. E nem junto aos zombadores se senta. Instalou-se o pecado na vida da pessoa. Mas encontra seu prazer na lei de Deus. E medita dia e noite sem cessar. Nós perdemos, muitas vezes, a oportunidade de nos tornarmos ricos diante de Deus. O nosso único bem, a nossa única riqueza é Ele. Porque nós não meditamos, não pensamos nele dia e noite. Ficamos como barata tonta, para lá, para cá, pensando nos bens, pensando nessa vida passageira. E a única riqueza que nós deveríamos pensar verdadeiramente é: eu estou com o Senhor. O salmista vai nos lembrar: se vos tem o Senhor, nada mais nos falta. Nada mais, se vos tem o Senhor, nada mais aqui nessa terra me atrai. Peçamos a Nossa Senhora que verdadeiramente desejemos esta riqueza, a riqueza de ter Jesus, o nosso único bem. Possamos passar por grandes tribulações, podemos passar por grandes perrengues na nossa vida, podemos perder tudo, mas se temos Deus, nós nunca perdemos nada. Mas se nós não temos, que pobreza vivemos. Que Nossa Senhora nos ensine a desejar essa única riqueza, Jesus. E não só desejar, concretamente, diariamente, viver isso, colocando com coisas muito concretas aquilo que nosso coração deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.